Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série Os Bastidores do Natal. Meu nome é Alexandre, sou voluntário do projeto Bons Frutos e no vídeo de hoje falaremos sobre como Deus preparou a vinda de seu Filho Jesus a este mundo. Veremos como Deus anunciou de forma antecipada tanto o nascimento de Jesus como o nascimento de João Batista. Veremos como as pessoas que receberam essa revelação reagiram e qual foi o impacto sobre as suas vidas. O texto base que nós utilizaremos será o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Mas antes de irmos para o texto, é importante a gente entender em que contexto histórico esses eventos ocorreram. Os fatos narrados no Novo Testamento acontecem após um longo período em que Deus deixa de falar com seu povo através da vida de seus profetas. Esse período, que durou cerca de 400 anos, é chamado de período interbíblico ou período intertestamentário. Mas apesar desses anos de silêncio, aconteceram muitos fatos históricos importantes que marcaram não somente o judaísmo, mas o mundo antigo de uma maneira geral. É nesse período, por exemplo, que surge Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, responsável por grandes conquistas e por propagar tanto a língua como a cultura grega no mundo antigo. E após a sua morte, surgem duas dinastias também importantes, os Ptolomeus e os Seleucidas, e é da dinastia dos Seleucidas que surge Antíoco IV Epifânio, rei da Síria, responsável por profanar o templo de Jerusalém e por gerar, por conta disso, uma revolta conhecida como a Revolta dos Macabeus, cujos fatos estão registrados nos livros de 1º e 2º Macabeus. E por falar em livros, é nesse período também que surge a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, justamente por conta da influência grega que foi disseminada ali no período de Alexandre o Grande. É durante este período também que surgem dois partidos importantes dentro do judaísmo, os saduceus e os fariseus, que seriam duramente criticados por Jesus durante seu ministério. E por fim, nós temos o Império Romano já se expandindo e se direcionando para aquele que seria o maior império já visto pela humanidade. Então é nesse pano de fundo histórico que Deus envia o seu anjo Gabriel para anunciar tanto o nascimento de João Batista como o nascimento de Jesus. O nascimento de João Batista é anunciado a seu pai Zacarias, que era um sacerdote em Israel e era casado com uma mulher chamada Isabel. O texto diz que os dois já estavam em idade avançada e que Isabel era estéril. Aí a gente começa a notar que Deus não está interessado somente em anunciar um evento. Ele também quer mostrar que ele está agindo por trás desse evento ao permitir que uma mulher estéril e já em idade avançada tenha um filho. Então o anjo continua e começa a descrever quem João Batista será. Ele diz que João será grande aos olhos do Senhor e que fará com que muitos dentre o povo de Israel retornem a Deus e que ele irá adiante do Senhor para preparar o caminho. No caso de Jesus, o anúncio é feito de forma bem semelhante. O texto diz que no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel agora é enviado para a região de Nazaré, na Galiléia, e se apresenta a uma mulher chamada Maria. Ele diz que ela ficará grávida, dará à luz um filho e ele se chamará Jesus. A exemplo de João Batista, o anjo também descreve quem Jesus será. Ele será chamado de Filho do Altíssimo, herdará o trono de Davi e reinará para sempre. Mas Maria, por ser virgem e estar prometida em casamento, pergunta ao anjo como isso acontecerá. Então o anjo diz que o Espírito Santo virá sobre ela e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Ou seja, a concepção de Jesus no ventre de Maria se dará de forma sobrenatural. Por isso, ele será chamado Santo Filho de Deus. Passados alguns dias, Maria vai ao encontro de Isabel, mãe de João Batista. E ao saudar Isabel, Isabel sente o seu bebê no seu ventre se agitar. Aí ela se enche do Espírito Santo e exclama: Bendita é você entre as mulheres, bendito o filho que você dará à luz. E ainda pergunta: Por que sou tão agraciada a ponto de receber a mãe do meu Senhor? Ou seja, aquilo que Deus já havia revelado a Maria através do anjo Gabriel, agora é confirmado pela vida de Isabel. E o que é mais impressionante em toda essa história é que Deus está confirmando que aquilo que ele havia prometido através de profecias registradas muitos séculos atrás estava para acontecer. Ou seja, o príncipe da paz, o Deus conosco, o Salvador de Israel estava para nascer.
E ao longo dos evangelhos nós vemos se cumprir tudo aquilo que havia sido predito a respeito de Jesus e de João Batista. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, por exemplo, nós vemos João Batista, já em fase adulta, aparecendo no deserto e pregando arrependimento e batizando as pessoas para que elas se preparassem para aquele que estaria por vir. Aquele que, segundo ele, era muito mais poderoso e que ele não era digno sequer de amarrar as suas sandálias, ou seja, Jesus Cristo. Nesse vídeo ficou claro o impacto que todos esses eventos tiveram na vida daquelas pessoas. Mas a pergunta que eu faço é: qual o impacto desses eventos na minha vida e na sua vida? Se você quiser saber, continue assistindo aos nossos vídeos dessa série chamada Os Bastidores do Natal. Então você entenderá por que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus familiares e ajude outras pessoas a entender o verdadeiro sentido do Natal.